Olá, meu nome é Júlia Galvani, este é o quadro Pioneiros de Luz e hoje eu tenho o prazer de entrevistar o pastor Wilson Endruvait. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, pastor, e um bom dia para o senhor. Bom dia, Maria Júlia. Eu agradeço por essa oportunidade de dar um voo imaginário ao passado, porque recordar é viver. E também é um privilégio que eu tenho de participar nesse projeto Pioneiros de Luz. E gostaria de felicitá-la pelo seu esforço e dedicação de colher nacionalmente dados, informações históricos para a memória adventista. Meus parabéns por esse seu esforço. Muito Estou pronto obrigada. para responder, então, as perguntas. Vamos lá, então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história do pastor Wilson. E eu gostaria de começar perguntando para o senhor o seu nome completo, né? Onde e quando o senhor nasceu. E se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre a sua infância, onde o senhor cresceu, como foi essa infância, né? Bem, meu nome é Wilson Harley Endruvai. Eu nasci no Rio Grande do Sul, em Ijuí, no dia 26 de outubro de 1937. Vou completar 84 anos agora em outubro. Meu pai, Gustavo Carlos Endruvait, nasceu na Alemanha e aos 12 anos ele veio ao Brasil. Meu avô, Gustavo Carlos, participou na Primeira Guerra Mundial, 14 e 18. E antes da Segunda Guerra Mundial, ele, com a família, imigrou ao Brasil e se estabeleceu em Juí, no Rio Grande do Sul. Eu não cheguei a conhecer o meu avô, porque ele morreu no ano em que eu nasci. Minha mãe, Alice Carolina Endruvait, é filha de Guilherme Quinter, que também veio da Alemanha e se estabeleceu em Lagoa dos Três Cantos. Eu tenho aliás, são 4 irmãos. 2 irmãs, a Hilda, que é a mais velha, depois eu, e aí vem Erna Valdir, que é falecido, depois Ilse, que também é falecida, e o caçula, que é o Vilmar. Muito bem. Então, o senhor passou a infância ali em Ijuí? O senhor poderia nos contar também a respeito da conversão do senhor? A sua família era adventista quando veio da Alemanha ou eles se converteram ali em Ijuí? Como que foi esse processo? Bem, agora também vou aproveitar e falar um pouco da minha infância. Né? Quando eu nasci, as famílias Endruvait e Quinto já eram adventistas. E todos eles contribuíram muito para a minha formação religiosa. Minhas férias eu passava na fazenda do meu avô, na Lagoa dos Três Cantos. Todas as manhãs havia o culto matutino e à noite ele lia a Bíblia e um dos livros de Helena White. E não era pouco, não. Ele lia muito. Às vezes até eu caía no sono. Aí então ele dizia, melhor você ir dormir, depois amanhã a gente continua. Né? E, e eu então brincava muito com os meus primos na casa do meu avô. Na minha casa era a mesma coisa. Havia o culto matutino e à noite a minha mãe contava histórias da Bíblia, orava comigo e também tinha histórias da literatura alemã que ela tinha. E a minha mãe foi realmente uma pessoa que me marcou muito e contribuiu muito para a minha instrução religiosa. Quando fui ao internato, no CAD,
ela sempre mandava pacotes pela Vale com bolo, roupa que ela mesma costurava e escrevia mensagens dizendo que estava orando por mim. E sempre tinha um pacotinho onde ela colocava o dinheiro que havia economizado. E eu, então, gostava muito de estar em casa, na casa do meu avô, porque eles eram muito assíduos à igreja, eles participavam em todas as atividades, eles cantavam no coral, meu pai tocava violino, pistão, as minhas irmãs tocavam piano, eles cantavam no coral, depois, mais tarde, a minha irmã dirigiu o coral. E uma das coisas que eu gostava muito era as serenatas que se faziam. Quando alguém tinha aniversário, então a igreja se reunia, e então com a orquestra, silenciosamente, eles se aproximavam do aniversariante, e quando estavam assim, bem pertinho, eles soltavam uma bomba, e aí começava a orquestra. E alguém da família, já sabendo dessa visita dos irmãos, já tinha preparado muitas coisas de comida, né? Então a gente comia e depois todo mundo brincava, tanto os adultos Legal. como os pequenos, então era muito divertido. E o meu pai também era dentista, mas ele sempre aproveitava para testemunhar de Jesus. Eu me lembro de um senhor que tentou suicidar-se. Ele já tinha apostado a arma no seu peito. E aí, então, o quarteto da voz da profecia começou a cantar. E ele foi tocado pelo quarteto. Mas ele queria estudar a Bíblia e não conhecia com quem. E quando ele veio para se tratar os dentes, porque meu pai era dentista, então meu pai aproveitou e foi instruindo ele, na verdade, era dentista. E ele acabou se batizando na igreja adventista. Mesmo antes do batismo, ele criava porcos, e aí então ele deixou, vendeu todos os porcos, mudou a sua vida na agricultura, né, porque ele era agricultor. Então foi assim que eu vivi no meio de um ambiente muito cristão que fortaleceu muito a minha vida espiritual e o conhecimento religioso. Amém. Então, nós vemos Agora, como é importante, né, pastor, ter uma base religiosa, tanto dos pais como da comunidade adventista, na criação de uma criança, de um jovem nos caminhos do Senhor, né? isso Agora, mesmo. Agora, o meu batismo, ele ocorreu quando eu tinha 17 anos e estava no primeiro ano no internato do CAD. E eu fui batizado em 1954, em novembro, pelo pastor Rodolfo Bells, na igreja do Capão Redondo, porque o salão de atos no CAD não tinha o batistério naquele tempo. Então, todos os candidatos eram levados para o Capão Redondo, onde então eram batizados. legal. E o pastor Rodolfo Belz era o diretor do IAE na época? Não, ele... Sim, quando eu cheguei lá, ele era o diretor. Depois, então, foi o pastor Dario Garcia. Correto. Ah, ok. Quanto à sua educação, um pouquinho antes, né, voltando, antes de o senhor ir para o IAE, onde o senhor cursou o primário, o ginásio e o colegial? Foi ali em Ijuí mesmo? Foi em escolas adventistas ou com professores adventistas? Eu morava nesse tempo em Ijuí ainda. Mais tarde nós mudamos para Nome Toque. Mas, enquanto estava em Ijuí, eu frequentei a escola primária adventista de Ijuí. E
eu quero destacar um privilégio raro que eu tive. A minha irmã era 3 anos mais velha do que eu, e ela, então, já estava no terceiro ano e estudava de manhã. Então, o primeiro ano devia de ser à tarde, primeiro e segundo ano. E, então, o professor Edmundo Conrado, naquela ocasião, ele era o diretor e professor, ele disse ao meu pai: mande o seu Wilson com a sua irmã de manhã, que eu vou dar um jeito. Então, eu fui para a escola de manhã. E imagina só o que aconteceu. Todos os dias ele me levava para dentro da sua casa, lá com a esposa, que lecionava à tarde. Então, na sala de jantar ligada à cozinha, e eu comecei a estudar em agosto, então era inverno, então eu estava ali muito bem aquecido, comendo bolo, outras coisas que ela me dava, e assim eu fui tendo a alfabetização, e no fim do ano, então, eu passei para o segundo ano. Eu quero registrar essa gratidão dessa minha primeira professora, Olga Pomodoro. Foi assim que eu iniciei, então, a escola primária em Juiz. Eram de 4 anos. Então, nós mudamos em 1950 para Nonetoque. E aí, então, eu fiz o exame de admissão, entrei no ginásio e frequentei a escola de padres franciscanos. E ali eu terminei o ginásio, nessa escola deles. É interessante que eu gostaria de destacar isso, eu não ia às aulas ao sábado, né? Não havia adventistas nesta cidade. Só tinha duas igrejas, a evangélica e a católica, em frente à praça. E a nossa casa era no meio. Não havia nenhum adventista. Nós fomos os primeiros a chegar na cidade. Nossa, que interessante, pastor. O padre da cidade, ele falou na igreja, isso eles nos contaram depois, e nós não devíamos entrar na cidade, e devíamos ser mandados de volta para onde nós vínhamos, e que isso não era possível, então ninguém devia de ir tratar os dentes com meu pai. Então havia um certo preconceito. E na escola havia um frei chamado Marcolino, e ele gostava de marcar uma lição para estudar, e ele marcava aos sábados. E na segunda-feira ele fazia o exame oral sobre a lição marcada. Então eu, aos domingos, buscava as informações e as lições com um amigo meu. E eu sempre estava preparado, caso ele me chamasse. Mas um dia choveu muito e a igreja que a gente assistia estava a uns 15 quilômetros de casa, no interior, lá em Lagoa dos Três Campos. E como a estrada era de terra, nós não pudemos voltar, a não ser domingo à noite. E eu não consegui mais ir ao meu amigo buscar as informações da lição. Então, quando chegou segunda-feira, ele me fez um exame oral sobre a lição que ele marcara no sábado. Aí eu expliquei para ele o que havia acontecido, e ele falou assim: oh, não me interessa, você vai ficar de castigo, porque o teu lugar seria aqui. E agora você vai copiar 10 vezes as 4 conjugações de latim, porque ele era professor de latim, né? Eu estudei 4 anos de latim com esse frei Marcolino. Tudo bem, eu, então, depois da aula, eu me dirigi para a sala e comecei a copiar. Não era pouca coisa. 10 vezes era muita coisa. Quando era 8 horas da noite, eu não havia chegado em casa. E o meu pai, então, estava preocupado. Aí ele foi à escola e falou com o padre. Eu não sei o que ele falou, mas depois dessa, eu nunca mais tive problema com ele. Inclusive,
ele se tornou muito amigo nosso, da nossa família. Ele enviava os alunos para serem tratados pelo meu pai. Ele pagava as contas dos alunos, depois cobrava dos pais dos alunos. Então, por 4 anos, eu estive nesse ambiente onde os alunos fumavam, os professores fumavam na hora da aula, eles permitiam, às vezes, esses adolescentes fumarem, né? E iam ao cinema, né? E eu não participava de nada. Então, pelo fato de eu não ir aos sábados, né, eles me apelidaram de sapo triste. E, na realidade, eu não era um sapo triste, era muito alegre, né? Mas eles entendiam que se eu não fumasse, não ia ao cinema, não participasse de certos divertimentos mundanos, eu era infeliz. Quando era o contrário, né? Quem era É feliz era verdade. eu. Então, esse foi o tempo do ginásio. Eu terminei, então, em 1953, em dezembro. Agora já, então, estávamos em Nova Iguaçu, né? E Sim. o meu plano era ir a Porto Alegre, fazer o científico e, paralelamente, me preparar para o exame de vestibular em odontologia. Mas nesse interim, em janeiro de 1954, apareceram 2 professores do CAD, o Dr. Siegfried Schwantes e o professor Orlando Ritter, e fizeram uma semana de conferências. O pastor Não Orlando me Ritter toque. em Carazinho, que é Ah, mais ou menos 20 quilômetros de Nometó. E nós assistíamos todas as noites à conferência. O pastor Orlando Ritter falava sobre astronomia e o doutor Siegfried Schwantes falava sobre temas da Bíblia. Quando terminou aquela semana, eles falaram com os meus pais e disseram: por que você não manda o filho para o CAD? E faltavam 2 semanas para o início das aulas e os meus pais concordaram. Então, em vez de eu ir para Porto Alegre, eu acabei indo para o CAD. A minha mãe, em 2 semanas, preparou um enxoval de acordo com a lista que eles deram, né? E acabei indo então para o CAD, onde fiquei 7 anos no internato. Mas 3 anos eu cursei o científico e terminei então hoje é o colegial, né? O científico. o colegial. Eu então terminei em 1956 o científico. E aí então, em 1957, eu comecei a faculdade de teologia. Eu terminei a faculdade de teologia em dezembro de 1960. Então já era o IAE, em São Paulo, né? E depois, Certo. então, em julho, não, antes um pouco, em maio, eu recebi um chamado para ser professor de teologia no IAE. Mas antes disso, eu devia de ir estudar nos Estados Unidos. Então, no dia 4 de julho de 1968, nós chegamos na Andrews University, a minha esposa e eu, não tínhamos filhos ainda, e aí então nós começamos o mestrado em divindade. Era um programa de 3 anos, eu fiz em 2 anos, terminei em 1970 esse mestrado em divindade. E havia honra ao mérito, havia a honra do laude, cum laude, havia o magna cum laude e summa cum laude. Então, no meu diploma que eu recebi, tem a honra ao mérito de summa cum laude. Isso quer dizer que o aluno tirou A em todas as matérias do programa do mestrado em divindade. Eu estava pronto para voltar, porque eram 2 anos e o plano inicial era de eu fazer o mestrado apenas, né? Mas a divisão
pediu que eu continuasse com o doutorado. Como na Andrews não havia doutorado ainda, eu então prossegui para Chicago, na Northwestern University, onde então eu fiz o programa do PhD na área de teologia, eles chamavam histórica, mas na realidade era sistemática, né? E aí eu terminei o programa do doutorado em março de 1975. E então esse diploma do PhD foi um dos primeiros brasileiros adventistas, juntamente com o pastor Schwantz. O pastor Schwantz foi o primeiro que recebeu esse título e eu fui o segundo brasileiro adventista. Eu tive propostas para continuar, tanto na universidade onde estudei, para ser professor lá, e também na Andrews eu recebi convite para ficar. Mas eu tinha um compromisso e queria colaborar com o ensino aqui no Brasil. Então, eu rejeitei todas as propostas e vim para o Brasil aqui em abril, cheguei em março de 1975. E aí, então, começa mais intensivamente o trabalho na área teológica, né? Muito bem, pastor. Agora eu queria fazer uma pergunta mais especial. O que motivou o senhor a querer fazer teologia, a querer se tornar um pastor? Teve algum pastor que o senhor se inspirou ao olhar, né, o trabalho dele? O senhor falou, olha, eu também quero ser um pastor. Como que foi esse chamado, né, para fazer teologia? Olha, o contexto espiritual em que eu vivi, tanto em casa, né, nas igrejas, com as visitas dos pastores, eu sempre tinha um interesse religioso, eu participava dos programas, mas eu tinha uma firme ideia e alvo de ser dentista, porque eu gostava muito do meu pai, e ele era dentista, então eu queria também seguir essa carreira. Agora, dois fatores foram determinativos na minha decisão de ser pastor. Em primeiro lugar, foi no início de 1954, quando estes professores, Dr. Schwantz e o professor Orlando Ritter, influíram para eu vir ao IAE. Esse foi o primeiro passo, porque eu me desprendi daquele plano de ir a Porto Alegre. Então, vindo ao IAE, a influência do ambiente, as semanas de oração, né? E a outra parte foi a reportagem, porque no fim do terceiro científico, nas férias de julho, eu saí para a reportagem. Não por necessidade, mas mais por uma experiência espiritual. E aí, então, eu vi as pessoas ansiosas pela verdade, comprando os livros, eu falando sobre a mensagem de salvação, orando com elas. Aí o Espírito Santo me tocou e eu, então, desisti de fazer odontologia e escolhi a teologia, mas eu só queria ser um pastor, não queria mais nada, só ser pastor. E meu problema era com meu pai, ele ia, não ficaria chocado, né? Aí, no fim das férias de reportagem, eu já estava no terceiro ano científico, eu fui à minha mãe, disse, mãe, eu estou pensando em fazer teologia, ser pastor. Ela falou, filho, sim. Aí eu perguntei para ela, e o pai, como vai ser? Eu disse, não, ele vai te apoiar, vai falar com ele. Aí eu fui com meu pai, né? E falei para ele, aí ele disse, filho, eu, na Alemanha, era luterano, e eu queria ser pastor. Então, siga em frente, eu me realizarei por sua conquista. E foi assim, então, que eu saí daquelas férias
decidi vou fazer teologia, ser pastor. Mas eu Amém. Que queria ser legal. pastor apenas. Amém, pastor. Então, na realidade, foi o Espírito Santo, né, que tocou o senhor e também foi uma continuação de um sonho antigo, né, do seu pai. Sim, exatamente. Que legal. Que legal, pastor. Agora, com relação ao seu casamento, qual o nome da sua esposa, né, e como vocês se conheceram? Foi ali no IAE? O nome da minha esposa de casa é Júnia Rodrigues da Silva. Ela é filha do pastor Valdemar e da Yolanda Anversa da Silva. E eu, quando estava no segundo teológico, eu pensei que havia chegado o momento de eu escolher uma companheira. Então, eu chegando nas férias do aeroporto, eu vinha de táxi, e naquele tempo, esse calçadão que nós temos no meio do colégio era por onde passavam todos, só tinha esse caminho. E quando o táxi passou assim pelo dormitório, alguém passou assim na frente do carro, atravessando, mas bem distante, né? E eu olhei assim e o meu coração deu um pulo, né? Tive uma aceleração do coração. E aí então, eu não demonstrei nada, eu fiquei 6 meses observando a menina, né, a moça. No refeitório, eu gostei da simplicidade dela, da amizade, ela sempre era alegre e muito pontual. Eu não faltava domingos o café da manhã de jejum, com todas as outras que ficavam no dormitório. Eu observei ela na igreja, ela sentava mais para frente, ela prestava atenção, fazia anotações do sermão, e eu observava ela nas reuniões recreativas. Era uma moça um pouco recatada, não era assim, não excedia nas suas conversas e tudo. Eu era o secretário do pastor Quinto, eu corrigia todas as provas de doutrina do curso normal e também do técnico de contabilidade e do científico. Ele dava todos juntos, assim, na igreja, na capela, né? Então, eu corrigia as provas e também era secretário do doutor Gideon. E até dei aula também, até para a turma delas, né? Do normal, quando o doutor Gideon ia para o Rio de Janeiro visitar a noiva, que ele naquele tempo ainda não era casado. Então, eu pude observar as provas que ela fazia, tinha concluído nas respostas muito bem ordenadas, né? Então, depois de 6 meses, também observei a família, os pais que vinham visitá-la, né? Depois de 6 meses, no segundo semestre, nós começamos um namoro. E aí terminou em casamento, no dia 4 de julho de 1968. Foi assim que nós nos encontramos, né? no CAB. Naquele tempo já era IAE. Né? Legal. E vocês tiveram filhos? Sim, nós tivemos 3 filhos. A Márcia, que é a mais velha, depois o Wilson Roberto e a Marisa. E todos eles nasceram nos Estados Unidos, têm dupla cidadania. Nós ficamos quase 7 anos nos Estados Unidos. E a minha esposa foi grávida. Logo que chegamos, a Márcia nasceu nos Estados Unidos. Que A legal, que privilégio, né? Marisa nasceu no hospital de Hinsdale, que é um pouquinho distante de Chicago, né? É um dos bairros. E o meu filho nasceu em Niles, onde a Márcia também nasceu, no Fortin Hospital. E eles, Muito então, bem. têm dupla cidadania. Você poderia contar um pouquinho sobre como a Júnia
contribuiu com a obra adventista? Em qual departamentos ou ministérios? Olha, eu nunca pedi cargo na igreja para minha esposa, nas transferências e tudo. Eu sempre dizia para ela, olha, eu não vou pedir trabalho para você em algum departamento, porque eu não quero que você ocupe o lugar de alguma outra moça ou senhora que precisa, né? Então, ela sempre me acompanhou no trabalho pastoral, nas visitas, nos estudos bíblicos. Ela era muito dedicada e ativa na igreja, especialmente no evangelismo infantil, das crianças na escola sabatina. Ela ajudava nas dorcas, conselheira, ela tocava piano na parte de música, ensaiava coral. Ela foi professora na, na escola de Taquara e de Novo Hamburgo. Aliás, em Novo Hamburgo, ela foi a primeira professora e fundadora da escola primária em Novo Hamburgo. Eu era pastor, eu naturalmente ajudei nesse trabalho de fundar a escola. Não havia, as crianças todas estavam nas escolas do governo, né? Então eu visitei todos os pais e perguntei se eles apoiavam a gente iniciar uma escola paroquial adventista. E depois, quando eles disseram que concordavam, nós fomos até a marcenaria do IACS, encomendamos as carteiras, fizemos as carteiras para a quantidade de alunos necessária. E aí, então, a minha esposa, ela se tornou professora, a primeira professora da escola. Hoje, essa escola é uma das maiores do Rio Grande do Sul, né? Muito grande. E nós fizemos assim, muitos programas com as crianças, eles faziam programas lá especiais, então vinha a igreja toda com visitantes e fazíamos prêmios, eu tinha uma Kombi, então eu levava os alunos, tinha alunos que nunca tinham ido a Porto Alegre, para a torre de televisão, e então fizemos visitas em vários lugares. Levamos também os alunos para o IACS, muitos deles, depois de terminar a escola, foram estudar no IACS. Então, a minha esposa esteve muito envolvida na área de educação da escola primária. Ela também, como nutricionista, ela, por muitos anos, visitou igrejas e foi convidada por igrejas para dar cursos sobre alimentação, né, saudável. Inclusive até as irmãs católicas e batistas convidaram-na várias vezes para dar cursos. E fizemos assim uma amizade muito forte com não adventistas por causa desses cursos que a minha esposa oferecia na área de alimentação. Quando eu fui diretor do IAE, a minha esposa, ela estruturou, criou um programa, um currículo de 2 anos de duração, com um certificado para as noivas e namoradas dos primeiros anos. Um currículo diversificado de ajudar o pastor das igrejas, departamentos, e também documentar os filhos. Então, ela convidava pessoas em cada uma dessas áreas. Então, aos sábados à noite, eles então se reuniam, e domingos também, para receber essas orientações. E eu não sei se tem esse nome ainda, a FAM, né? Então, ela cuidava dessa parte. Quando eu era diretor, então, ela era a conselheira. Depois nós organizamos, sempre para uma votação no fim do ano, e para que não fosse apenas uma pessoa, né? Sempre. Então, houve algumas mudanças, outras pessoas também dirigiram, mas a minha esposa foi a que criou esse programa de 2 anos,
E era obrigatório. Nós exigimos que as noivas e namoradas assistissem por 2 anos. Elas não precisavam assistir nos 4 anos que estavam acompanhando o seu lugar, né, no curso. Mas pelo menos 2 anos eles eram obrigados a assistir. Então, eu creio que essa foi uma contribuição nessas áreas da minha esposa. Que bênção, pastor, que Deus seja louvado. Além do serviço de casa, né, na educação das crianças. Ela foi muito... Com certeza. Que Deus seja louvado também pelo ministério da Júnia, né? Em tantas frentes aí, educação, como nutricionista também. E eu queria só fazer uma perguntinha sobre a escola de Novo Hamburgo. Qual foi a data de fundação dessa escola? Foi em 1962. 62, a primeira escola. No primeiro ano do nosso pastorado, eu fui pastor distrital em Novo Hamburgo, e aí nós, imediatamente, vendo que as crianças estavam nas escolas públicas, né, pensamos que seria melhor frequentar a Igreja Adventista. Né? Foi em 1961. Muito bem. Agora entrando na parte do primeiro chamado, né? O senhor já contou um pouquinho que o senhor foi chamado, então, para dar aulas no IAE. O senhor poderia contar um pouco sobre isso? Sim, no IAE foi em 1968, mas eu me formei em 1960. Então, em 1961, eu recebi um chamado da Associação Sul-Grandense. Naquele tempo havia só uma associação, né? E o presidente era o pastor Crispin, um missionário americano. E ele, então, já durante o ano, quando estava no 4º ano, já havia conversado comigo se eu aceitava um chamado para o Rio Grande do Sul, perfeitamente, porque eu comportei, acho que 8 férias, e sempre comportei no Rio Grande do Sul, uma vez que eu comportei em Minas Gerais, mas a minha preferência era ir para o Rio Grande do Sul. Então, a minha surpresa não foi propriamente o chamado em si, mas foi outra coisa que eu quero contar. Ao terminar, em 1960, a Faculdade de Teologia, iria ter, em janeiro e fevereiro, um curso de extensão da Andrews University, onde viria o Dr. Whitney para dar o curso de Psicologia Pastoral, Dr. Roy Anderson viria para dar evangelismo, e o neto da senhora White iria dar Espírito e Profecia. Ora, eu não podia ter essa oportunidade. Então, eu fiz uma proposta para a associação. Disse, olha, me deixam ficar aqui, eu já estou no IAE, eu pago tudo, eu vou fazer por minha conta, mas eu quero fazer esse curso de extensão dessas 3 matérias, que depois foram contadas no meu programa do MDF também. Então, eles consentiram, né? E aí, então, eu disse, olha, depois eu vou tirar um mês de férias, o mês de março. Em abril, então, eu vou começar o trabalho. E eles disseram, não, prontamente disseram, tudo bem. Então, esses cursos me ajudaram muito no meu trabalho pastoral. E então, depois das férias, eu me apresentei na associação, no início de abril, né? Eles me deram a credencial de ministro licenciado, né? E me deram a conta do banco também, na minha conta corrente, onde eu iria receber o meu salário. Né? Qual foi a minha surpresa? Quando eu fui verificar a minha conta, eles haviam depositado meu salário desde janeiro. Então, eu tinha janeiro, fevereiro e março, lá, o meu salário depositado. E ao olhar na minha licença ministerial, né, eu vi que eles já me haviam considerado como ministro licenciado desde 1º de janeiro de 1960. Então, isso foi uma surpresa para mim. Uma grande surpresa.
de, de eu ficar assim, tão grato, né? Que eu saí embalado no trabalho. Essas motivações, né? A igreja, eu sempre fui muito grato à igreja, porque ela só tem boas recordações nos anos que eu trabalhei. Assisti comissões administrativas na divisão, na União, no IAE, mas eu sempre percebi que sempre as decisões eram mais equilibradas pelo lado do amor e em favor do obreiro. Isso eu pensei muito. Amém. E quanto tempo o senhor ficou como ministro licenciado ali no Rio Grande do Sul? Sim, para eu dar um ligeiro retrospecto sobre o meu envolvimento na obra, eu diria o seguinte: em 1961, eu fui pastor auxiliar do pastor da Igreja Central de Porto Alegre, o pastor Paulo Freitas. É um evangelista. Aprendi muito dele. E ele me deu o trabalho que eu tinha que fazer, mas eu não vou descrever aqui, no momento para não me alongar. Em 1962 e 1963, eu fui pastor distrital de Novo Hamburgo. Era um grupo ainda, não era igreja. O pastor Enoque de Oliveira havia feito uma série de conferências na cidade 2 anos antes. Então, nós nos reunimos num salão, grande salão. E eu, então, trabalhava com os interessados e também com os membros já batizados. O meu distrito abrangia Esteio, Estância Velha, Montenegro, Caxias. Caxias e Iguatemi era mais um território de recolta, porque não tinha adventistas ainda nessa região no meu tempo. Né? E, então, em 1964, eu fui convidado para ser professor de Bíblia no IACS. E, ao mesmo tempo, talvez para eles sentirem se eu ia gostar ou se ia aprovar, eles me deixaram no pastorado. A metade do meu tempo, eu era pastor de Taquara, Padre Tomé, Orlando, e dava 25 aulas também no IACS. Isso em 1964. E no fim do ano de 1964, nós fomos ordenados. Né? E aí, em 1965, eu passei a ser só professor de Bíblia no IACS e o pastor da igreja. E esse trabalho eu realizei até junho de 1968. Então, eu era o pastor do IACS, professor de Bíblia, e também era assistente do diretor, porque ele levava professores para estudar na Unicinos, em São Leopoldo, e à tarde, então, eu ficava no lugar dele como diretor interno para atender os casos na ausência dele. Né? E assim, nós trabalhamos até julho de 1968. Quando, então, no dia 4 de julho de 1968, nós chegamos na Engenho deste, concluímos o MD em junho de 1970, e em março de 1971, nós fomos para Chicago, né, onde ficamos até 1975, estudando na Northwestern University. Aí voltamos, em 1975, em abril, começamos a ser professor da FAT, naquele tempo do IAE. E em 1976 até 1979, eu fui professor da FAT e também diretor da faculdade. E eu sempre achava que o cargo era rotativo. Então, no fim do ano de 1979, eu pedi para ser apenas professor. E então, de 1985 até 1980, digo melhor,
Até 1984, eu fui apenas professor da Faculdade de Teologia. Em 1985, até junho de 1992, eu fui diretor novamente da Faculdade de Teologia e também professor. E fui diretor dos dois campos, da Engenheiro Coelho e também em São Paulo. Foi no meu tempo que foi feita essa transferência para lá. E no fim de 1992, eu recebi o chamado da divisão para ser o reitor do Salto na divisão, onde então eu fiquei de 1992, em julho, até 2005, 13 ou 14 anos, como reitor do Salto da divisão sul-americana, coordenador do Espírito de Profecia da divisão, membro do Biblical Research Institute, com sede em Washington. Além disso, eu atuei também como um ano como diretor assistente do diretor de educação, acho que foi em 1954, e por um período de mais ou menos 8, 10 anos, eu também fui secretário de campo, um tipo de um assistente do presidente na área de teologia. Enquanto o pastor Darcy cuidava das fábricas, e tinha outro pastor que cuidava de uma outra área, e então éramos três secretários de campo, que é um tipo de assistente do presidente. E em 2005, eu jubilei, né? E estou contente até hoje. Não parei de trabalhar, eu continuei trabalhando, pregando sempre. Teve um ano que eu fiquei 2 fins de semana em casa, o resto tudo pregando fora, dirigindo seminários. Também participo nos cursos de teologia, estudo em teologia que são oferecidos pelas associações. Agora, na época da pandemia, nós paramos um pouco, mas o último curso que eu dei foi numa escola lá em Guarulhos. Nós tínhamos 205 alunos, eram anciãos, líderes da igreja. Eu dou vários cursos, então, para eles, preparei muito material, preparei apostilas e também CDs para que eles pudessem usar também no trabalho missionário que eles devem fazer. Eu não fiz DVD porque o DVD é eu que apareço e falo, então o CD é melhor porque eles podem escolher o que querem apresentar e eles mesmos é que ficam falando ou lendo aquilo que está escrito. Então, eles aparecem diante da classe ou da igreja, o que é muito bom do que eu mesmo aparecer e ficar falando num DVD. E hoje o senhor mora onde? Em São Paulo? Eu moro em São Paulo, perto do NASP, em São Paulo, a uns 250 metros da entrada do NASP. Eu tinha vários terrenos ali em Lagoa Bonita, acabei desfazendo deles. Eu perguntei aos meus filhos se eles queriam. Disseram, não, não temos interesse. Então, acabei me fixando aqui, porque eu era muito envolvido e aqui, então, era muito fácil da gente se deslocar, né? Como eu fui professor por muito tempo desses pastores, eles me convidavam, então, para ir, inclusive Chile, Peru, e outros lugares onde estão esses meus alunos, né? Então, sempre era uma alegria me encontrar com eles e cooperar com seminários e pregações, né? Então, essa é a minha atividade depois de jubilar. Infelizmente, a pandemia nos privou desse deslocamento, né? A todos nós. Pastor, quais matérias o senhor lecionou enquanto professor no SALT? Olha, naturalmente, na necessidade, a gente leciona tudo que é necessário, né?
eu não sou um orador, né, mas dei oratória e pregação, né, bíblica no teológico, né? E dei também profetas maiores, menores, dei Pentateuco, dei parte histórica também, mas a minha especialidade é mais na teologia sistemática. Então, nessa área é que eu me dedicava mais, e numa emergência a gente atendia outras áreas também, né? Mas a minha área mais é teologia sistemática, mesmo, né? As doutrinas da igreja. Certo. O senhor disse que foi o segundo professor com doutorado aqui no Brasil, adventista, certo? Assim eles me dizem, né? Não sou eu mesmo que falo. Naquela revista teológica, na entrevista que deram comigo, inclusive depois eles colocaram ali, que o pastor Dr. Schwantes e eu fomos os dois primeiros adventistas brasileiros, né, a ter esse título, o PhD. Certo. E depois de eu terminar, porque eu não fiz na Andrews, porque não havia o doutorado lá, né? E quando abriram, só teve o doutorado em teologia pastoral, o de mim, né? E o PhD é um título universitário, não é um título só de seminário, né? Ele é um título universitário. Então, não sei se agora já tem esse título também na Andrews, não sei, né? Não estou atualizado. Mas esse não é o caso. Eu, às vezes, nem me lembro mais que eu estive esse tempo nos Estados Unidos, porque o importante é aquilo que a gente pode contribuir, né? O título não é o mais importante. Com certeza. Eu queria perguntar para o senhor se naquela época já havia assim bem desenvolvida a teologia sistemática aqui no campus, né, do IAE São Paulo. Se já havia alguém nessa linha da sistemática, né? Ou se o senhor realmente foi o primeiro nessa linha, ou se foi o pastor Schwantz. O pastor Schwantz, a área dele era mais na parte do Velho Testamento, a teologia, né? A minha parte foi mais na teologia sistemática. Nós tínhamos pessoas aqui que lecionaram teologia sistemática, mas eram americanos, que vinham como professores, né? E é lógico que havia outros que lecionavam, mas não tinham a especialidade, né? E eu Entendi. também acho que a pessoa não precisa ter um título para lecionar teologia sistemática, né? Eu tive essa oportunidade, esse privilégio, mas, na realidade, eu aprendi mais a metodologia do que o conteúdo, porque o meu conteúdo na parte teológica é a revelação, tanto da Bíblia como do Espírito de Profecia, mas no meu conhecimento eu tinha aquelas influências filosóficas e teológicas liberais que circulam no mundo. Então, sem eu mencionar essas coisas e ensiná-las, eu apresentava aquilo que poderia ajudar o aluno a enfrentar essas teorias filosóficas e teológicas não bíblicas, né, humanistas. Então, nesse ponto eu fui ajudado. Mas o meu conteúdo no bacharelado era um conteúdo da Bíblia e Espírito de Profecia. Eu acho que nesse nível nós temos que passar para o pastor a, a, o depositário bíblico do Espírito de Profecia. Não é tempo para a gente estar analisando os problemas teológicos. Esse é um assunto que deve ser estudado na pós-graduação, né? Aqui nós falamos pós-graduação, nos Estados Unidos é graduate studies, né? E aí então a gente estuda, mas não adianta a gente apresentar essas ideias todas e não ter tempo depois para refutá-las, né? Porque É muitas vezes verdade. gasta muito tempo nessas teorias e depois não há tempo para
preparar a aluna a enfrentar essas ondas teológicas. Interessante, pastor. O senhor já mencionou ali a escola de Hamburgo, né? Houve algum fato pioneiro, relevante para a igreja que o senhor gostaria de pontuar? Por exemplo, a fundação de uma igreja ou algum fato durante a sua trajetória que o senhor gostaria de pontuar, que foi assim uma novidade ou um fato pioneiro? Sim, na realidade, eu gostaria de destacar o seguinte: eu não realizei, eu apenas fui um instrumento nas mãos de Deus, ajudado pelas mesas diretivas e pelos meus colegas, que formamos uma equipe, um conjunto. E durante o meu trabalho em vários lugares, eu posso mencionar alguns fatos relevantes, né? Por exemplo, no início do meu pastorado em Novo Hamburgo, nós começamos com a construção da igreja, deixamos ela já assim bem adiantada quando saímos, né? Nós fomos, juntamente com minha esposa, fundamos a escola de Novo Hamburgo, como já mencionamos, né? No meu tempo foi feita a mudança do São Paulo para o Engenheiro Coelho. Foi uma época assim, também muito difícil, né? Você vê que eu tinha aqui alunos do teológico que eram professores, casados, essas pessoas tinham empregos. Como mudar agora esses alunos para uma região onde não tinha o segundo grau, apenas os que não tinham, eram noivos, vamos supor, não tinham noivos nem namorados, levar lá para o interior. Era difícil tirá-los do emprego. Então, nós decidimos que o terceiro e quarto ano iriam terminar aqui em São Paulo os seus estudos e pouparíamos os empregos que eles tinham e das esposas, que podiam, então, terminar. E o primeiro ano, então, iniciamos lá em Artur Nogueira já, e apenas transferimos o segundo ano, que ia começar em Artur Nogueira. E, mesmo assim, eu viajando uma vez, depois que eu tive uma participação no concílio pastoral, um aluno meu me deu carona para vir a São Paulo. Mas eu estou mencionando esse período, né? E ele me falou: pastor, eu hoje sou separado, divorciado. Eu falei: pois é, a gente vivia essa dificuldade. Nós ainda favorecemos que os alunos namorados que foram falar, né, que viessem para São Paulo, arrumamos para eles ficarem no dormitório, passar o fim de semana para terem um contato com as namoradas ou novas amizades. Mas tudo isso aí não foi o suficiente. A gente queria que a FAED fosse mudada junto com a teológica, o que não aconteceu. Então, o que aconteceu? A teologia foi sozinha para lá, né? E tinha apenas a escola, não tinha nenhuma faculdade. Então, tudo gente nova ali. Então, ele me disse: pastor, eu hoje estou divorciado. Aquele problema de eu não ter pessoas lá para escolher, e outra, a pressão dos presidentes, que você perguntam se é noivo, se tem namorado e tal, para eles ter um chamado, tem que já estar encaminhado. Isso levou a gente a fazer escolhas apressadas e incertas, né? E hoje eu estou divorciado. Aí eu perguntei para ele: escuta, e você poderia me dizer, daquele tempo, os alunos, quantos tiveram esse problema? Ele falou: pelo menos 10. Então, esse foi o ônus que nós pagamos por uma transferência, embora fizéssemos todo o cuidado, né? Preservando o terceiro e quarto ano aqui, favorecendo os alunos de lá virem aqui, ficar nos fins de semana em visita, não pagando nada, né? Comendo aqui no escritório, ficando no dormitório, né? E, lógico, a igreja
tinha que fazer essa mudança, mas pena que a FAEG não foi para lá no mesmo tempo. Então, eu diria que essa também foi uma coisa, assim, um pioneirismo, né, de mudança do salto da Antônio para o Engenheiro Coelho. Eu dava muito valor à preparação de professores. Eu tinha um magistério qualificado, biblioteca bem equipada e também um currículo bom. Né? Então, no meu tempo, quando fui diretor do SALT aqui no IAE, nós tivemos o privilégio de preparar pelo menos 5 docentes: José Maria Bertolucci, Alberto Tim, Wilson Valiante, Wilson Paroski e Aristarco Matos. Depois que eu fui para a divisão, eu trabalhei muito na preparação de professores em todas as áreas, né? Porque eu fui novo para os Estados Unidos e pensei em corresponder plenamente para abrir o caminho a novos professores. E quando eu voltei, eu estava decidido de levar o maior número de pessoas para ter esse choque de conflito de culturas e de preparo para realmente exercer uma função muito boa. Hoje já é mais fácil, mas naquele tempo era mais difícil. Então, essa é uma outra parte que eu menciono. Nós continuamos o projeto de preparo de docentes quando tivemos 13 anos na divisão sul-americana. No nosso tempo foi implantado o programa doutoral em Engenheiro Coelho, implantação do programa doutoral na Argentina, a implantação do programa de doutoral no Peru, implantação do programa de mestrado no IAM, preparação de 3 turmas de formandos de teologia e uma turma de professores em religião do Equador. O Equador não tinha escola lá. Eles tinham que vir para a Bolívia, para o Peru. É distante, então faltavam obreiros. Era uma missão e não tinha pastores. Então, nós idealizamos o seguinte: quem vai para lá são os professores. Então, nós organizamos turmas e levávamos a turma até o fim e não tínhamos matrículas para alunos todos os anos. Então, tínhamos 2 ou 3 professores no campus, e eles têm lá uma boa escola, e levávamos outros professores para lá, dando cursos intensivos por um mês, né? Ficavam lá dando uma matéria intensiva. Né? E isso era muito bom porque podíamos levar os melhores professores. Eu mesmo dei vários cursos lá, o pastor Aguilar, do Argentina, aliás, deu lá no Equador. Até aproveitei, levei ele para a ilha dos Galápagos, né? Ele passou por lá. Teve uma oportunidade, por que não dar essa oportunidade, já que estava próximo, né? Porque Galápagos pertence ao Equador. Né? Então, movimentamos professores dos Estados Unidos, e era tão bom para os professores quanto para os alunos. E então preparamos 2 turmas. A primeira turma, não sei se era de 55, e todos eles foram absorvidos. E foram 3 turmas que nós preparamos dessa maneira. Né? E também oficializamos o curso através da Bolívia, para eles receberem um diploma da universidade. Né? Assim, eles formaram-se em teologia no Equador e recebiam o diploma através de um convênio com a Bolívia. E com isso o campo cresceu de missão, tornou-se em pouco tempo uma união. Era uma união, como se diz, união-missão, né? Mas tornou-se união, ela cresceu bastante, porque eram pessoas dali do local preparadas. E eles fizeram excelentes trabalhos nos estádios, né? Converteram muita gente no trabalho que faziam.
isso é uma questão também pioneira, porque não havia sido planejado dessa maneira. Com Nós certeza. descobrimos, E qual foi mais ou menos o ano, a época ali no Equador? olha, eu não me lembro bem, mas não foi porque nós fomos para a divisão em 92, deve ter sido assim por 95, mas em 1995 em diante. A gente levava a turma até o fim, aí esperava para começar uma nova turma, até que a organização dizia, olha, está na hora, estão precisando. E, então, a gente iniciava uma nova turma. Nós formamos 3 turmas lá. Ajudamos também para estabelecer a biblioteca, eu mesmo no meu departamento fazia economia. Então, com o dinheiro que a gente economizava, passava para eles comprar livros, maquinário, para, porque é um campo missionário. Quando eu entrei na divisão, o pastor João Wolff era o presidente, ele disse, a primeira coisa que você vai fazer, Wilson, é você visitar o Equador. Aí eu entrei por um lado do Equador e viajei todo o Equador, cortando o Equador, e vim até o alto do Equador ali, e eu via o campo necessitado, né? Um povo frutado, né? E, isso tocava a gente, né? E por essa razão a gente planejou também fazer esse tipo de programa teológico para eles, né? Legal. Estruturamos também, Desculpe interromper o estruturamos senhor. Só como? uma dúvida. Desculpe interromper o senhor, só uma dúvida. Hoje ainda existe esse programa teológico lá no Equador? Isso foi se consolidando depois? Olha, eu não sei porque eu saí da divisão e fiquei um pouco isolado. Depois, quando eu saí, eu acho que ficou, não sei se foi um ano, meio ano, sem reitor. Depois foi chamado o pastor Tim, depois foi o pastor Reinaldo, e agora está aparecendo Gustavo, né? Ah, eu não sei, tá certo. É. Então, eu não acompanhei a evolução, mas eu até propus aqui no Brasil, quando eles queriam iniciar lá no Norte, eu propus mais ou menos um programa assim para suprir a necessidade lá. Porque, veja, nós temos agora, hoje em dia, lá no norte, em Belém, né? Temos na Bahia, temos aqui em Engenho Coelho, temos no Paraná. Quer dizer, houve uma explosão de seminários e, naturalmente, o número de formandos aumentou muito e talvez muitos não receberam chamado. E a experiência tem demonstrado que isso, às vezes, tem causado problemas. Né? Bem, eu não É quero entrar verdade. nessa parte, mas eu até acho que é viável. Eu até havia proposto isso para o início, assim, no norte, até se estabilizar, mas eles entraram logo com um programa cheio e construíram. Eu passei lá, achei maravilhoso, né? Eu falei, olha, vocês estão avançando muito, está muito bem instalado. Eu, inclusive, fiz uma semana teológica lá, a convite do diretor, que foi meu aluno também. Está muito bem instalado, eles têm bons professores. Né? Então, é o local que tem que determinar. Né? Mas A foi uma experiência necessidade, que né? valeu a pena lá para o Equador. Nós também estruturamos um estágio pastoral prático de qualidade de 4 anos no programa do bacharelado. E, como eu disse, também foi estruturado um programa de 2 anos para as noivas e namoradas dos teologanos. No IAE, certo? No IAE. Ok. Isso quando era diretor. Né? Eu Sim. estou misturando um pouco. Né? E Tudo bem, também tá dando para entender.
E também, no meu tempo, com a sugestão do Dr. Alberto Tim, que também foi meu aluno, tanto no IACS como aqui no, não sei se ele fez o mestrado, mas ele foi meu aluno lá no IACS, quando eu, também numa semana de oração, acho que foi que a gente se conheceu. Mas, com a ajuda dele, nós implantamos mini centros lá nas igrejas. Que legal! No nosso tempo, nós estávamos reunidos lá na Foz do Iguaçu, eu não me lembro mais do ano, então ele até me apresentou um projeto, nós votamos esse projeto e foi iniciado naquele tempo, foi implantado. E deu certo, deve ser continuado esse projeto, esse mini centro nas igrejas. Né? Bem, seria isso aí, como eu disse, eu apenas fui um instrumento nas mãos de Deus, e da mesa e de colegas, e como equipe conseguimos realizar essas coisas, eu acho muito importantes, elas são quase que pioneiras, né? Muitas delas. Sim, é verdade, pastor. Nossa, são muitos assuntos, né? São muitas áreas onde o senhor atuou, mas que Deus seja louvado por essa bênção, né? De tantas frentes aí, e o desenvolvimento da teologia, não só no Brasil, mas na América do Sul, né? E agora eu queria que o senhor contasse. A gente fica agradecido, porque eu nem espero isso, mas recentemente eu recebi uma homenagem aí que eles me mandaram lá do Equador, que eles, não sei, tinham um encontro, uma comemoração de uma data, aí me mandaram uma homenagem agradecendo ao tempo em que nós estávamos lá, ajudando eles e tudo. Isso é muito gratificante, né? Com certeza. Essa é a maior recompensa de a gente estar envolvido na missão. Se hoje eu fosse escolher novamente, eu faria o mesmo caminho. Talvez melhor, né? Porque a gente sempre tem as suas limitações e a experiência ensina muito. Amém, pastor. Com certeza os frutos, né, de novos pastores formados, de novos professores, vão passando adiante, né? E os professores formados vão passando para outros, e isso é muito bom. Agora eu gostaria que o senhor contasse para a gente, brevemente, uma história em que o senhor sentiu a mão de Deus na sua vida ou no seu trabalho. Olha, eu tenho, assim, muitas experiências bonitas. E vou apenas citar alguma coisa. Eu completei férias, e nas últimas férias eu completei em Novo Hamburgo. Interessante que depois de 2 anos eu fui ser pastor lá naquela cidade. Mas eu trabalhei lá na reportagem. E o meu colega era o Elias Azevedo. E nós estamos numa grande loja, havia 2 turnos, e o gerente foi muito amigo. Quando ele soube que no nosso kit era o grande conflito e a Bíblia, ele falou assim, olha, nós vamos vender para todas as moças aí da loja a Bíblia. E já foi chamando as moças assim, e dizendo, olha, compre aí esses livros aí, especialmente a Bíblia, nós vamos parcelar, vamos descontar pouquinho aí cada mês, vocês comprem. E ele já ia chamando as moças aí em grupos, e elas iam assinando e tudo. Aí ele falou assim, olha, quando vocês fizerem os livros, a Ilse vai pagar para vocês à vista e depois nós vamos acertar o desconto com elas. Eu não vou estar aqui quando vocês vierem fazer a entrega, porque eu vou estar em férias, mas a Ilse vai resolver tudo. Olha, ali nós fomos várias vezes, vários dias, e vendemos muito, graças a esse diretor. E na entrega deixamos uma coleção para ele como presente. E eu não sei como é que foi, se foi um livro a mais, durante o conflito. A Ilse, ela ficou com o livro, né?
e eu não sei se ela tinha comprado um também, levou para casa. E ela tinha parentes, não sei qual o relacionamento com o Helmut Kuhn, que era representante de calçados de Igrejinha, Sapiranga, aqui em São Paulo e Belo Horizonte. Na passagem dele pela Casa da Isso, ele teve contato com esse grande conflito, esse livro, né? E aí ele começou a ler à tarde, foi lendo o livro a noite toda. No dia seguinte, ele falou que não iria viajar e iria ler novamente. Eu não sei se ele leu 2 vezes todo o livro, mas o fato é que ele ficou muito impactado. Para resumir a história, ele se converteu. Casou-se com uma coprodutora efetiva e ele teve, não sei, 5 ou 6 filhos, que hoje estão em posições chaves na organização. O Ronald Kuhn trabalhou na ABRA, na Conferência Geral. Wagner Kuhn é o diretor das missões da Andrews University. Martin Kuhn é o reitor ali do UNASP, Engenheiro Coelho. Teve um outro, não sei o nome, que estava na divisão, foi para a Conferência Geral. Tem uma filha também, do Sr. Helmut, que parece que está ligada ao magistério da igreja, na escola. E teve um outro que eu conheci também, eu não sei se ele foi para os Estados Unidos, ele fez teologia, mas não sei se é pastor. Né? Casou com uma moça de Belém, lá no Nordeste, naquela ocasião chamava ela de Tita. Né? Então, é essa a maneira como Deus dirige o trabalho, né? Um resultado tão extraordinário. Né? Amém. Um livro apenas maravilhoso. Né? Amém. No meu primeiro ano de pastorado em Porto Alegre, no dia da Sociedade Bíblica, eu estava passando a Praça da República em Porto Alegre e estava olhando as Bíblias, assim. Aí, de repente, eu vi alguém sentado no banco, estava lendo a Bíblia. Aí eu me aproximei e disse: "Senhor, dá licença, eu vou me sentar aqui." Ele disse: "Sim, pode." E daí eu disse: "Escuta, você entende o que está lendo?" Ele disse: "Olha, eu não entendo tudo. Então, você quer aprender um pouco mais?" "Sim," disse ele, "eu gostaria." Eu disse: "Olha, eu dou um curso na Rua General Vitorino 57, aos domingos à noite, antes da conferência que você for feita. Vai lá, tem uma classe bíblica e tem muitos alunos, e não precisa pagar nada, é muito bem-vindo. Pode trazer sua esposa, pode trazer seus filhos, se você quiser, tudo bem." Aquilo era no meio da semana, quando foi domingo, ele apareceu com a esposa e os filhos. Assistiu toda a série da classe batismal, que era uma classe batismal também. E aí eu peguei os nomes de todos, né? O dele também, peguei o endereço e falei para ele: "Eu vou te fazer uma visita." Né? Aí eu fui, era quase perto, em frente da Praça da República, um grande armazém assim, eu entrei, procurei, não achei. Aí, quando foi no domingo, ele disse: "Olha, eu te procurei lá no endereço que você me deu, e eu não te vi." Né? Eu: "Não, pastor, eu estou no mezanino, lá em cima, eles fizeram um ponto. Eu estou desempregado lá há muito tempo, e eu estou lá em cima no mezanino." "Ah, tá bom, então eu vou te visitar." Aí fui visitá-lo no mezanino, fiz oração com ele e tudo. Aí eu falei: "Olha, você disse que quer se batizar. Será que não seria melhor você esperar mais um pouco? Você está desempregado, talvez você animado assim para o batismo, pensando que Deus vai resolver o teu problema." E às vezes não é assim. Às vezes, quando a gente se batiza, acaba tendo mais problemas ainda, né? Tem que guardar o sábado e tudo mais. Aí ele falou: "Não, pastor, eu estou decidido. Eu quero ser batizado, a minha esposa também. E tem mais," ele disse assim: "esses meus 2 filhos, eu quero prepará-los para ser pastor. Porque o senhor não sabe a alegria que eu senti com essa verdade. Eu quero que meus filhos sejam pastores também, para levar essa alegria de salvação para as pessoas." Eu Olha disse: só. "Então, vamos
planejar o batismo. Ele foi batizado. Um mês depois, ou nem isso, um membro da igreja arrumou um lugar dele na fábrica de chocolate Neugebauer, como lixeiro, varredor. E ele ali dedicado no trabalho, e naturalmente os dias foram passando, e ele acabou sendo chefe de uma seção, esse senhor. E logo também acabou sendo diácono da igreja central de Porto Alegre. Quando eu vi aquele sorriso até as orelhas dele, me abraçando, agradecendo pela salvação de Cristo. Né? Depois eu saí, voltei algumas vezes a convite da igreja, porque eles estavam em Taquara, me encontrava com eles. Mas era mais recompensa que a gente pode ter. Com Uma coisa certeza. também eu vi as mãos dele em muitos outros momentos. Por exemplo, eu tinha uma Kombi e vimos na entrada do meu burro subindo assim uma subida bem íngreme, né? E então a gente acelera bastante o carro. E quando eu cheguei mais ou menos na metade assim, é como se eu tivesse posto freio, põe pé no freio. O carro parou de soco e voltou a andar. Mas assim que ele parou, deu um estouro tremendo e parecia que tinha caído uma pedra, uma rocha em cima da Kombi. E aí eu não tirei o pé da gasolina. A minha esposa disse, não para, não para, eu continuei. Aí quando chegamos em casa, nós fomos olhar no carro na garagem e estava a marca de uma bala que foi Nossa, bem no limpador do para-brisa, assim, embaixo. Chegou a furar a lata, mas como ali é duro, a bala saiu. E, se não houvesse aquela parada, a bala teria entrado pelo vidro da gente. olha só, Teria pastor. pegado a minha esposa, ou a mim também. Né? E no dia seguinte, a gente viu no jornal que tinha pessoas lá atirando nos carros e no ônibus, inclusive atingiu pessoas que estavam no ônibus, mas nós fomos libertos. Eu tinha uma lambreta, Amém. eu tinha uma lambreta antes da Kombi, e eu dava estudo bíblico, ele voltava meia-noite, depois da meia-noite ainda. E em uma delas, eu estava num lugar assim bem isolado, e começou a lambreta falhar e eu percebi que a gasolina estava terminando. Né? E era um lugar isolado, né? Sem carro, sem nada. Aí eu pensei, bom, e tinha um botão que embaixo assim, a gente girava para o tanque de reserva. Mas quando terminava a gasolina, você tinha que pedalar 2, 3 vezes até que a gasolina chegasse do tanque de reserva para o carburador, para pegar no carro. Então, eu desci do carro e fiz virei a lingueta para o tanque de reserva e botei as mãos assim, olhei para trás, vi que vinha vindo uma pessoa rapidamente atrás de mim. E aí, na primeira pedalada, a lambreta pegou. E eu dei aquela arrancada. Ainda senti a mão da pessoa pegando quase na alça Nossa, do banco de trás para me segurar. Eu não sei o que poderia ter acontecido, mas, sem dúvida, era também Deus protegendo a gente. Né? com No programa, certeza. no programa doutoral, eu tinha a comissão de pessoas. Uma pessoa tinha trabalhado em campo missionário e ele teve, assim, experiências desagradáveis com adventistas que também trabalharam naquela região. E ele estava ali como professor agora no Houston University. E tinha um seminário também. E ele era um dos que compunha a minha mesa examinadora. E, apesar, no início foi um pouco difícil, mas depois que eu estou. Mas tinha um, Denis, que era professor de história, porque na área do PhD você tem que estudar áreas cognatas. Né? Então, eu escolhi religiões orientais,
né, e história também comigo no Cognatos e também no seminário. Então, essa era o departamento de história, e ele era, assim, muito exigente e muito ateu, não credo. Então, uma vez, conversando com ele, ele disse assim, olha, eu só tenho acompanhado o seu trabalho, porque a gente tem que levar para esses professores todos. Ele falou assim, olha, é o seguinte, eu quero dizer o seguinte, você, aqui, você tem que fazer o que a gente não. Essa coisa de fé, isso você segue depois, quando você estiver formado aqui. E você pode ter certeza que eu vou te dar trabalho na comissão quando tiver o exame cultural. Poxa, Bem, eu assisti os cursos dele, eu fiz o máximo melhor e tudo mais. Uns 3 meses antes de eu ser examinado no banco, eu soube que ele foi transferido para uma pesquisa lá no Oriente Médio, em Jerusalém, né? Ia ficar 6 meses. Então, eu tive, eu fiquei livre desse embaraço. Entrou uma outra pessoa que foi muito cordial. E assim eu não tive problemas na aprovação do exame com a banca doutoral. Né? Bem, na realidade, eu poderia falar sobre muitas outras experiências interessantes onde eu vi a mão de Deus. Mas ficaria só para isso, para não me delongar muito. nossa, pastor, mas quantas experiências, né? Com certeza teriam muito mais. Mas desde a sua infância a gente vê, né, a mão de Deus dirigindo todas as coisas, que Deus seja louvado, né, pastor? Pelas pessoas alcançadas que a gente conhece e muitos frutos que a gente nem conhece, né? Que a gente só vai saber na eternidade. Agora nós já vamos encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, e eu gostaria que o senhor contasse, falasse o seu verso favorito da Bíblia e deixasse uma mensagem final, talvez para os novos obreiros ou para os irmãos de fé que forem assistir a esse vídeo. Como palavras finais, eu estaria do Evangelho de São João, que eu gosto muito. Não é? Com respeito aos hinos, eu gosto bastante do hino 63, que é o Ouve Alguém. A letra é maravilhosa. E Infinita Graça, 192. São hinos que eu aprecio muito. Agora, com respeito aos versos bíblicos, eu gosto muito do Evangelho de João, e o meu texto assim, preferido é São João 15, verso 5. Eu tenho dois, né? Eu vou começar com esse. São João 15, verso 5. Eu sou a videira, vós os varos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa é a essência da vida cristã. A minha parte é decidir, cada dia, dar o primeiro lugar a Deus pela comunhão. Estar preparado para o serviço de cada dia e para a volta de Cristo. É resultado de uma comunhão diária, permanente com Jesus. E lá em São João 17:3, define a vida eterna. Lá diz assim, o próprio Jesus diz, vida eterna é conhecer a Jesus. Então, eu perguntaria para cada um dos que, por acaso, entraram em contato com essa entrevista. Você conhece a Jesus? Você está gastando tempo cada dia para conhecer a Jesus? Essa é a pergunta decidida. A vida eterna
é conhecer a Jesus. Você conhece? E veja avanços daquele que procura conhecer a Jesus cada dia. Eu faço do Senhor White as minhas palavras, né? Que se encontra no livro Atos dos Apóstolos, página 56. Todo obreiro que segue o exemplo de Cristo estará apto para receber e entregar o poder do Espírito Santo que Deus prometeu para a manifestação da sua seara na terra. Eu pergunto, que aspecto do exemplo de Cristo é mencionado aqui? É o aspecto da comunhão de Jesus com Deus. Cada manhã, cedo, ele buscava Deus para receber as palavras para dizer e a orientação para o dia. Antes de falar com os homens, Jesus falava com Deus. Antes de ele usar os pés para andar e treinar, ele dobrava os seus joelhos para falar com Deus. Então, esse é o exemplo que é mencionado aqui. E todo aquele que segue o exemplo de Cristo, ele está apto para receber e entregar o Espírito Santo. Agora, notem, que maravilhosa promessa nós temos nas palavras do Senhor, quando ela diz assim, continuando, manhã após manhã, ao se ajoelharem os arautos do Evangelho perante o Senhor, renovando-lhes seus votos de consagração, Deus lhes concederá a presença do seu Espírito, com seu poder vivificante e santificador. E isso nós precisamos. São os frutos do Espírito. E ela continua dizendo, ao saírem para seus deveres diários, tenham a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a serem operadores de Deus. Isso são dons. Então, aquele que segue o exemplo de Cristo, ele pode estar certo de receber e entregar o poder do Espírito Santo e vamos dizer assim, um poder vivificante e santificador. E são os frutos. E ainda mais, ao sair para os seus deveres diários, ele pode ter a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo o habilita a realizar a sua tarefa como portador de Deus. É maravilhoso. Então, isso aí é a essência. Né? Jesus disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Ele permanece em mim e eu nele. Esse dará muitos frutos, porque sem mim nada podemos fazer. E a senhora White faz esse belo comentário. Então, é maravilhoso esse texto. Então, São João 15, verso 5, São João 17, verso 3, onde é definida a vida eterna que é conhecer a Jesus. Esse é o grande sonho que nós temos, conhecer a Jesus. E aí, então, vem São João, capítulo 14, no 13. Não se turbe o vosso coração nesse tempo de angústia e aflição. Não se turbe o vosso coração. Porque na casa do meu Pai muitas moradas. Vocês são peregrinos. A vossa cidade está no céu. E muito em breve, depois de ter tudo preparado, como já está terminado, então eu estou vindo para vos buscar. Esse é o grande sonho. Agora, para estar preparada para concretizar esse sonho, para conhecer a Jesus cada dia. Decidir cada dia dar o primeiro lugar a Deus através da comunhão. E aí nós recebemos essa bênção. Eu lanço esse desafio para a gente continuar nesta essência. E aqueles que não estão envolvidos nisso, que estão em propósito de renovar isso na sua vida, porque é a essência do cristianismo. Muito obrigado por Deus abençoe vocês. Amém, pastor. Olha, queria muito agradecer
pelo tempinho que o senhor dedicou nessa manhã aqui para o Centro White, né? Foi uma ótima entrevista. O senhor falou todas as datas ali certinho, muito, muito bem estruturado. Eu agradeço muito pelo senhor ter contado o seu testemunho, né? Com certeza a gente precisaria de muito mais tempo para ouvir tantas histórias, tantas experiências, mas o que o senhor contou aqui vai ficar registrado, com certeza, não só aqui no Centro White, né? Mas na eternidade já está registrado ali nos livros do céu. Muito obrigada, pastor. Que Deus continue abençoando o senhor, a sua família, seus filhos, até aquele grande dia, né? Muito obrigado também pelos momentos que você proporcionou, como eu disse no começo, ter essa oportunidade de dar um voo imaginário ao passado e recordar todas as duas coisas, né? Recordar e viver. E que Deus te abençoe no teu esforço aí de coletar. Não é fácil, né? Encontrar as pessoas e marcar, como nós aí tivemos que marcar 2 vezes, né? É, E coletar isso nacionalmente e guardá-lo na memória adventista. Isso é muito importante. Nós temos que conhecer a nossa história, é zelar por verdade, ela, né? é Isso é a nossa verdade. identidade, né? Nós temos que ter uma identidade, uma base. Com Mas, certeza. muito bem, parabéns, que Deus te abençoe no seu trabalho. Amém, pastor.